Glória a Deus. Todos nós erramos, cometemos nossas falhas. E enquanto a gente estiver preso a esse corpo carnal, por mais espiritual que nós nos esforcemos para ser, sempre erraremos em alguma parte. Mas quando nós alcançamos maturidade espiritual, nós aprendemos a lidar bem com a exortação, com a correção. Quando Deus assim nos corrige, quando Deus usa até mesmo pessoas para nos corrigir. Se somos maduros espiritualmente, nós aceitamos a correção. Um grande exemplo eu vejo na vida do apóstolo Pedro. No início da sua caminhada com Cristo, certa vez Jesus fala para Pedro, na verdade Jesus fala para Simão, diz: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos ser andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. E quando tu te converteres, Jesus está falando, tu ainda não chegou à conversão ainda, Simão. Jesus fala, quando tu te converteres, confirma teus irmãos. E como Simão ainda não era uma pessoa madura espiritualmente, o que ele fez? Debateu com Jesus. Não, Senhor, eu estou pronto para morrer por ti. Jesus está falando que ele ainda não se converteu, que Satanás quis ser andar ele como trigo, mas Jesus jogou por ele, ele está dizendo que está pronto. Ele está dizendo que está preparado até para morrer por Jesus. Aí Jesus fala que ele vai o negar e ele ainda... Não, todos podem te abandonar, todos podem te negar, mas eu não. Isso é a prova de um crente maturo. Jesus está falando para ele algo e ele está debatendo com Jesus. Anos após esse acontecimento, Simão, agora mais conhecido como Pedro, ele chega numa região de Antioquia. Você pode encontrar essa passagem em Gálatas 2, versículo 11 em diante. E Simão começa a andar de uma forma que não estava correta, porque antes que chegasse pessoas da parte de Tiago, cristãos, judeus de Jerusalém, porque no tempo dos apóstolos, os cristãos judeus ainda tinham uma certa dificuldade de aceitar os cristãos gentios, ou seja, de outras nações. Haja vista que o mesmo Pedro, em Atos 11, teve que se explicar para os irmãos por que ele batizou Cornélio, que era um centurião romano. E ali, Pedro na Antioquia, Pedro ali, digamos assim, era uma pessoa que estava sempre ali confraternizando com os irmãos gentios, mas quando ele viu um grupo de pessoas vindo de Jerusalém, Pedro começou a dissimular, Pedro começou a se afastar, Pedro começou a ficar frio com os irmãos. E a Bíblia diz em Gálatas 2:11 em diante, que até Barnabé, que era um homem cheio do Espírito Santo, seguiu o mau exemplo de Pedro, dissimulando também juntamente com ele. E aí, quando Paulo viu isso, a Bíblia vai dizer que Paulo lhe resistiu na cara. E Paulo, na presença de todos, Paulo não chamou Pedro no cantinho. Paulo falou na presença de todos, porque o mau exemplo de Pedro estava contaminando outros. Então, como era um pecado em público, a exortação precisava também ser em público. E ali Paulo, na presença de todos, diz, se tu, sendo judeu, não vive como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeu? E se você ler em Gálatas, Pedro não retruca. Pedro ali já um crente maduro, Pedro não discute com Paulo. Nós entendemos pelo texto que Pedro aceita, Pedro se cala. E cerca de 20 anos depois, quando Pedro escreve a sua segunda epístola, talvez ficou no seio da igreja aquela impressão de que Paulo e Pedro não se bicavam bem, que Pedro tinha uma certa rusga com Paulo pela exortação que Paulo lhe deu em público. Haja vista que o próprio Paulo diz em Gálatas que Pedro, João e Tiago eram as colunas da igreja. O apóstolo Tiago, o apóstolo João, o apóstolo Pedro. Então talvez muitos pensavam que Pedro tinha uma certa mágoa, digamos assim, com Paulo. E Pedro, para deixar bem claro que ele era uma pessoa diferente e que ele sabia lidar bem com a exortação, quando Pedro escreve a sua segunda epístola, cerca de 20 anos depois, no capítulo 3, no versículo 15, ele fala assim, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, assim como também vos escreveu o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Olha como ele se refere a Paulo, amado irmão.
O Simão, que ainda não era convertido, debateu com Jesus. O Pedro, convertido, amou quem lhe exortou. Essa é a diferença de um crente maduro para um crente imaturo. Quem nós temos sido? Deus te abençoe.